Olá, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal da Pesquisa Operacional. Eu sou o professor Aurélio e hoje nós vamos ver aqui o problema do transporte com transbordo da nossa série de problemas de programação linear em redes, né? Nós estamos tratando aí nessas últimas aulas dos problemas de transporte. Já vimos o transporte balanceado, não balanceado, de duas maneiras, né? E agora vamos ver aqui o problema de transporte com transbordo. O problema de transporte com transbordo é quando você precisa, entre o fornecedor e o consumidor, ter, por exemplo, um centro de distribuição, um terminal, um porto marítimo, ou até mesmo uma fábrica que servirá como um entreposto entre esses fornecedores e esses consumidores. É um problema que nos parece assim, bastante comum no dia a dia de quem trabalha com logística, né? E talvez aqui a solução desse tipo de exercício, a modelagem da pesquisa operacional, seja talvez muito útil para quem trabalha com isso. Na verdade, as questões gerais do problema, elas envolvem quantidades máximas a serem transportadas de um determinado fornecedor, né, que tem uma determinada capacidade de transporte. Tem que mandar isso tudo para um centro de distribuição, por exemplo, né, que também tem uma capacidade de receber isso aí, e esse envio do fornecedor para o centro de distribuição ele tem um custo, né, e muitas vezes você tem vários centros de distribuição, então você tem custos diferentes, capacidades diferentes, e depois, na segunda parte aí, nós precisamos encaminhar esses produtos do centro de distribuição para os consumidores finais, que tem seus custos também. Então, se a gente for olhar aqui a malha, né, a rede, ela vai ficar mais ou menos assim. Aqui você tem os fornecedores, né? Você tem aqui as ligações deles com os diversos transbordos, podem ser quantos forem aqui, né? Quantos centros de distribuição, portos, etc. E aqui você tem os consumidores, cada um com seus custos de transporte, cada um com suas capacidades, etc. Veja que se a gente parar e der uma olhadinha, o problema de transbordo nada mais é do que dois problemas de transportes ligados. Você tem aqui um primeiro problema de transporte e aqui você tem um segundo problema de transporte, né? Só que a gente precisa resolver esses dois problemas de transporte colados, né, ligados e de uma única vez. Esse aqui é o grande desafio. Mas não tem problema, porque utilizando a técnica correta de modelagem matemática, a gente consegue elaborar aí o problema de programação linear em rede que resolve isso aí. Nós vamos aprender aqui. Vamos passar aqui para um exemplo que aí acho que a gente consegue ilustrar melhor e compreender melhor a solução desse tipo de problema. Bom, a companhia Portel Limitada atua no setor petroquímico e possui duas plantas, ou seja, duas unidades produtoras. Uma delas é responsável pela produção de polímeros e está localizada em Recife. A outra, localizada em Manaus, sendo responsável pela produção de resinas. A fim de reduzir custos logísticos, os produtos sofrem uma etapa de transbordo em um dos centros de distribuição localizado em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. A partir deste centro de distribuição, os produtos são transportados para os clientes finais, localizados em Belo Horizonte, Joinville e Porto Alegre, conforme mostra a figura a seguir. A capacidade de produção das fábricas é 500 unidades para Manaus e 300 para Recife. A demanda dos consumidores de Belo Horizonte, Joinville e Porto Alegre, respectivamente, 200, 250 e 350. Os custos unitários de transporte das fábricas para os pontos de transbordo, e dos pontos de transbordo para os consumidores finais estão representados na tabela logo a seguir. Então vamos ver a tabela aqui logo a seguir. Então tem aqui o custo de transporte unitário de Manaus, que é a fábrica, para São Paulo, que é o centro de distribuição, R$ 8,00. De Manaus para Rio de Janeiro, que é o segundo centro de distribuição, R$ 10,00. Recife, a segunda fábrica, para Manaus, o centro de distribuição 7, de Recife para Rio de Janeiro, que é o outro centro de distribuição 6. Depois que está tudo lá em São Paulo e no Rio de Janeiro, no centro de distribuição, então de São Paulo para o consumidor final em Belo Horizonte, R$ 2,00 por unidade. De São Paulo para Joinville, 3, para Porto Alegre, 4. Também do Rio de Janeiro para Belo Horizonte, Joinville e Porto Alegre,
nós temos aqui os valores também correspondentes, né? Bom, continuando, como eu já recomendei nos problemas de programação linear em redes, é interessante que a gente desenhe de fato a rede, né? Que a gente faça a representação gráfica da rede para nos facilitar aí na hora de identificar os custos, as quantidades a serem transportadas e principalmente as ligações entre os diversos nós da rede, ou seja, os arcos, que são as ligações entre os pontos aí da rede. Nós temos aqui, portanto, a capacidade de fornecimento aqui da planta em Manaus e Recife, numerado sequencialmente, né, 1 e 2, e aqui a capacidade de produção, né, e fornecimento de cada uma. Aqui no transbordo, São Paulo e Rio de Janeiro, onde estão os centros de distribuição, e nós temos aqui, continuando a sequência de numeração, né, 3 e 4, e aqui os consumidores em BH, Joinville e Porto Alegre, onde nós temos aqui as quantidades de consumo, de demanda de cada um deles e a numeração sequencial. Observe que a numeração sequencial nossa aqui ela é um pouco diferente dos outros tipos de problema, porque antes a gente tinha assim 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Se a gente fizer isso dessa forma como eu falei, vai ficar confuso, porque fica 1, 1, depois 1, 2. Aí depois, como era 1 aqui, 1, 1 de novo. Aí, veja bem, aí nós vamos ter duas variáveis de decisão com x 1, 1. 1, 1 aqui e 1, 1 aqui. Ficaria meio confuso. Por isso, nesse caso aqui, é melhor a gente numerar dando continuidade à sequência numérica. Aí vai ficar dessa forma aqui, ó. Vai ficar 1, 3 e 1, 4, né? Então nós temos aqui o custo de transporte já colocado aqui, né, de 1 para 3 e 1 para 4. E continuando, de 2 para 3, de 2 para 4, com os custos de transporte. E assim por diante. Depois, de 3 para 5, 6 e 7, com os custos de transporte. E aqui, por último, de 4 para 5, 6 e 7, continuando aqui, e com os custos de transporte. Portanto, nós temos aí a representação gráfica de toda a rede de transporte aí desse problema de transbordo, né? Para a gente, depois de efetuar essa rede aqui, de criar essa rede, né, de representar dela, fica mais fácil a gente modelar agora, né? Então nós teremos as variáveis de decisão, elas terão uma característica interessante que serão do tipo IK e KJ, sendo o I a fábrica e o K o transbordo, depois no segundo grupo o K o transbordo e o J o consumidor final. Então as variáveis ficarão assim: 1,3 peça transportada de Manaus para São Paulo e 1,4 de Manaus para o Rio de Janeiro, 2,3 peça transportada de Recife para São Paulo e 2,4 de Recife para Rio de Janeiro. Depois 3,5 do CD em São Paulo para o consumidor em Belo Horizonte, né, 3,5, 3,6 São Paulo Joinville, 3,7 São Paulo Porto Alegre. E depois 4,5 peça transportada do CD do Rio de Janeiro para Belo Horizonte, 4,5, né, 4,6 de Rio de Janeiro para Joinville e 4,7 de Rio de Janeiro para Porto Alegre. Deste modo, a função objetiva ela vai ter essa configuração aqui, né? Ou seja, o custo de transporte do primeiro aí, que é Manaus para São Paulo, vezes a quantidade, multiplicado, né, pela quantidade a ser transportada de Manaus para São Paulo. Da mesma forma, o 10 aqui, que é o custo de transporte de Manaus para Rio de Janeiro, vezes a quantidade a ser transportada para o Rio de Janeiro. Aqui 7, custo de transporte de Recife para São Paulo, vezes a quantidade a ser transportada de Recife para São Paulo. E assim por diante, dando sequência àquela nossa representação gráfica lá, não é? As nossas restrições, né, elas terão 4 categorias, sendo que a última é aquela de não negatividade, né? Então terão 3 categorias novas, né? Assim, vamos pensar dessa forma. Então, a primeira é a capacidade que cada fábrica tem de enviar, a segunda é que cada consumidor tem de receber, e a terceira é que cada centro de distribuição tem de receber e enviar ao mesmo tempo, né? Então vamos ver aqui a primeira.
Olha, a primeira é o seguinte, 1314, ou seja, tudo que for transportado de Manaus para São Paulo e para Rio de Janeiro, somado tem que ser, no máximo, tem que ser igual, na verdade, a 500 unidades, que é quanto Manaus produz. Depois, de 23, ou seja, de Recife para São Paulo e de Recife para Rio de Janeiro, tem que ser igual a 300, que é quanto Recife produz. Depois, os consumidores, né, lá em Belo Horizonte. Olha, 35 e 45, ou seja, tudo que for recebido de São Paulo e Rio de Janeiro, por Belo Horizonte, né, tudo que for enviado a partir de São Paulo e a partir do Rio de Janeiro para Belo Horizonte tem que ser igual a 200 unidades, que é quanto Belo Horizonte consome. Tudo que for enviado de São Paulo e Rio de Janeiro para Joinville tem que ser igual a 250, que é quanto Joinville consome. Tudo que for enviado a partir de São Paulo e Rio de Janeiro para Porto Alegre tem que ser igual a 350, que é quanto Porto Alegre consome. E a restrição que a gente chama de restrição de conservação de fluxo de entrada e saída em cada ponto de transbordo. Na verdade, de certa forma é até simples. Tudo que chega no centro de distribuição de São Paulo tem que ser igual a tudo que sai. Não foi dado no problema nenhum tipo de armazenagem em São Paulo. Na verdade, ele é um centro de transbordo, ou seja, a carga chega e ela tem que sair, ela não pode ficar armazenada lá, né? A armazenagem é por período curto e não pode ficar lá, ela tem que ir embora, né? Então, como é que a gente representa isso? A gente representa da seguinte forma: tudo que chega no centro de distribuição de São Paulo a partir de Manaus e a partir de Recife tem que ser igual a tudo que sai de São Paulo em direção a Belo Horizonte, Joinville e Porto Alegre, não é? Da mesma forma, Rio de Janeiro. Tudo que chega no centro de distribuição do Rio de Janeiro, a partir de Manaus e a partir de Recife, tem que ser igual a tudo que sai do CD Rio de Janeiro em direção a Belo Horizonte, Joinville e Porto Alegre. Então são essas duas equações aqui que definem aí essa restrição de conservação de fluxo. Para entrar com essa equação dessa forma aqui lá no Excel, lá no Solver, a gente sabe que não dá, né? Do lado direito do sinal sempre tem que ter um número, seja ele 0 ou qualquer outro número, tem que estar do lado direito. Do lado esquerdo tem que ter fórmula. A gente está vendo que tem fórmula de um lado e do outro. Então, uma maneira de resolver isso é passar todas essas três incógnitas aqui para o lado esquerdo, fazendo exatamente isso que eu fiz aqui. Elas passam de forma negativa, né? E fica o 0 lá do outro lado. Daqui, a mesma forma, né? Passa todo mundo para cá. Esses aqui já estavam aqui, esses passaram para cá, passou do sinal para o lado esquerdo aqui, muda do sinal de igualdade, né? Para o lado esquerdo muda o sinal aqui para negativo e fica o 0 do lado de lá, né? Então, assim, dessa forma eu consigo, de fato, inserir lá dentro do minha planilha do Excel e depois no Solver esses sinais aqui, né? Essas equações, melhor dizendo. E aqui a restrição de não negatividade, que garante que o modelo não terá variáveis negativas, serão 0 ou positivas. Então vamos lá para a planilha Excel para organizar todas essas informações. Bom, chegando aqui na planilha do Excel, organizei ela dessa forma, que eu acredito que é uma maneira bem fácil de visualizar a distribuição das informações, a organização desses dados, né? Nós temos aqui duas partes, uma que resolve a parte do fornecedor enviar para o CD e uma segunda parte que resolve a questão do CD enviar para o consumidor. Vejam que é como se tivesse dividido, como eu disse, o problema de transbordo nada mais é do que dois problemas de transporte conectados, né? Então você tem uma parte do problema aqui de transporte e aqui a outra parte do problema de transporte. Então nessa primeira parte aqui, nós temos aqui os custos de transporte da planta, ou seja, da fábrica para o CD. Temos aquela tabelinha que foi dada pelo enunciado, né, onde nós temos aqui os custos de transporte das unidades produtoras, Manaus e Recife, para os centros de distribuição, o transbordo, que está aqui São Paulo e Rio de Janeiro.
Aqui nós temos essa mesma tabelinha aqui, reescrita aqui, só que aqui vão ficar não os custos de transporte, mas sim as quantidades a serem transportadas, onde o somatório delas tem que ser igual à capacidade de fornecimento lá de Manaus e Recife. Tudo que vai entrar dentro do centro de distribuição também, no fim das contas, vai ser igual a uma quantidade que somada vai ter que sair para atender lá os consumidores, né? Então, essa parte aqui que entra no CD. A segunda parte aqui são os custos de transporte do CD para o consumidor. Então, nós temos aqui a planilhazinha, a tabelazinha que foi dada no enunciado, né, com os custos de transporte lá do centro de distribuição para o consumidor em BH, Joinville e Porto Alegre. Essa mesma tabelinha eu reescrevi ela aqui para eu calcular as quantidades a serem transportadas efetivamente desses CDs para os consumidores, né? E aí eu tenho aqui a quantidade, obviamente, que sai do centro de distribuição, né, São Paulo e Rio de Janeiro, em direção aos consumidores. E aqui, por fim, o total entregue, né? Total que vai ser efetivamente entregue em BH, Joinville e Porto Alegre a partir dos CDs São Paulo e Rio de Janeiro. E aqui a demanda, né, que tem que ser atendida de BH, Joinville e Porto Alegre. Aqui fica o a nossa função objetivo, que tem o objetivo principal de minimizar todos os custos dessa operação de transporte aí, né? Então vamos começar aqui a nossa organização e inserção de alguns dados aí que precisam ser inseridos. Então, Manaus aqui, total fornecido vai ser o somatório, né? Eu vou ter que fazer um somatório aqui de tudo que vai para São Paulo e Rio de Janeiro a partir de Manaus, né? Então, eu dou Enter aqui e já puxo aqui, então já fica aqui tudo que vai ser fornecido, enviado de Recife em direção ao São Paulo e Rio de Janeiro. Estou pegando Recife aqui só como exemplo, né? Aqui eu tenho o sinal de igualdade, né? Porque tem que ser igual. O problema são dois problemas de transporte que estão balanceados de fato, né? A capacidade aqui de Manaus é 500 unidades e de Recife 300 unidades, né? E tudo que entra no centro de distribuição aqui de São Paulo a partir de Manaus e de Recife, eu tenho um somatório aqui, né? Somatório de tudo que entra no centro de distribuição, né, de São Paulo a partir de Manaus e de Recife. Eu vou puxar aqui para fazer a mesma coisa para Rio de Janeiro. Então, rastreando aqui só para conferir, Rio de Janeiro, estou pegando aqui como exemplo, tudo que vem de Manaus e Recife está somado aí, ok? Então essa parte aqui está ok, vamos para essa outra parte aqui. Eu preciso fazer a mesma coisa aqui. Tudo que eu envio de São Paulo para BH, Joinville e Porto Alegre, ou seja, tudo que vai sair do meu centro de distribuição São Paulo, tem que ser um somatório aqui, né? De tudo que eu enviei para BH, Joinville e Porto Alegre. Então soma aí. E eu puxo aqui para fazer a mesma coisa para Rio de Janeiro. Da mesma forma, o total entregue vai ser o somatório de tudo que vem de São Paulo e do Rio de Janeiro para Belo Horizonte, que é o consumidor. Faço a mesma coisa aqui para Joinville e Porto Alegre, que vai ser a mesma lógica, né? O sinal aqui é igual, afinal de contas, tudo que vai ser entregue tem que ser igual à demanda. E essa demanda é qual? BH, 200 unidades, Joinville, 250 e Porto Alegre 350. Né? Então, aqui também já está resolvido. E aqui a função objetivo, né? Ela tem como objetivo fazer a minimização do custo de duas atividades, né? Porque como eu disse, são dois problemas de transporte que está dividido em duas partes aqui, mas eu tenho que resolver ao mesmo tempo. Então eu vou entrar aqui com somar produto, né? Vou dar 2 cliques aqui, ele vai abrir a planilha, a telinha de argumentos aqui para eu inserir a primeira matriz. A primeira matriz é essa.
E a segunda matriz é essa. Eu quero minimizar o custo de transporte, né, do fornecedor para o centro de distribuição, né, e dou OK. Só que não acabou, porque na verdade, se eu fizer isso, eu vou estar minimizando o custo de transporte somente do fornecedor para o CD, mas eu tenho que minimizar o custo de transporte também do CD para o consumidor. Então o que eu faço aqui? Eu coloco mais aqui em cima, ó, eu tenho um primeiro somar produto que resolve isso aqui, e eu vou inserir um segundo somar produto. Então eu coloco mais somar produto, né? Dou 2 cliques aqui, abro a tela de argumentos aqui, né? Pego a primeira matriz aqui, já dessa segunda parte, pego a segunda matriz aqui também, já da segunda parte, aqui, e aí dou OK. Dessa forma, eu vou rastrear aqui, a gente pode observar que nós temos aqui em cima 2 somar produtos, um que está minimizando o custo daqui e o outro que está minimizando o custo aqui. Na verdade, eles vão trabalhar ao mesmo tempo, né? A nossa função objetivo lá, ela tem exatamente essa característica aqui, né? Da mesma forma aqui, só que a maneira de você entrar com os dados aqui e fazer essa função objetiva aqui dentro do Excel é fazer aqui esses 2 somar produtos, né? Mas dá na mesma lá na função objetivo que a gente estabeleceu lá na nossa modelagem. Eu vou remover aqui então, e já está tudo organizado dentro daqui da planilha, todas as informações distribuídas, as fórmulas colocadas aí. Eu vou acionar o Solver para a gente poder resolver isso aqui. Vamos lá. Bom, definir objetivo, é a função objetivo que a gente acabou de fazer. O problema de transporte em geral tem essa característica de minimizar custo. Então está aqui, para não deixar dúvida, minimizar. Alterando quais células variáveis? Bom, eu tenho 2 grupos de células variáveis. Aqui, da primeira parte do transporte, e aqui. Então eu vou marcar essa primeira, tá? Vou marcar essa primeira aqui, tá? Vou dar um ponto e vírgula aqui e vou marcar a segunda. Tá ok? Então eu estou entrando com os 2 grupos de variáveis de decisão, então aqui, ó, aqui e aqui, simplesmente separando eles por um ponto e vírgula. Tá? Eu entrei com a primeira matriz, dei ponto e vírgula e entrei com a segunda matriz. Agora vamos adicionar as restrições, né? As restrições, como elas serão? Bom, a primeira aqui, total fornecido tem que ser igual à capacidade de fornecimento. Adiciono, tá? Desse lado aqui tá ok. O total entregue tem que ser igual à demanda. Opa, aqui. Adiciono. E a restrição de conservação de fluxo. Lembra? Tudo que entra no CD é igual a tudo que sai. Então, tudo que entra não está aqui? São Paulo e Rio de Janeiro, a partir de Manaus e Recife, tem que ser igual a tudo que sai. Aqui, ó. São Paulo e Rio de Janeiro em direção a Belo Horizonte, Joinville e Porto Alegre. Então tá aqui, ó. Tá certo? Tudo que Manaus e Recife mandar aqui para São Paulo e Rio de Janeiro vai estar aqui. Tudo que sair de São Paulo e Rio de Janeiro em direção a Belo Horizonte, Joinville e Porto Alegre vai estar aqui. Portanto, eu tenho que igualar essas 2 partes aqui, ó. Do OK, tá? Tornar variáveis não negativas. Mudei aqui para o método simplex e boto para resolver. Bom, resolveu. Vamos entender a solução aqui. Então tá aqui, ó.
Manaus manda 500 unidades para São Paulo, nada para Rio de Janeiro. Recife manda 100 unidades para São Paulo, 200 para Rio de Janeiro. Manaus tinha que mandar 500, mandou 500. Então enviou tudo, toda a produção. Recife tinha que mandar 300, mandou 300. Né? São Paulo recebeu 600 unidades, somando Manaus e Recife, e Rio de Janeiro recebeu 200 unidades, somando também Manaus e Recife, apesar de que Manaus não mandou nada. Né? Vamos adiante aqui. São Paulo encaminhou para BH nada, para Joinville 250 e para Porto Alegre 350, totalizando 600 unidades. Rio de Janeiro mandou 200 para BH e nada para Joinville e Porto Alegre. Vejam que, somando tudo que chegou em BH, 200 unidades, e era 200 o que ele queria. Somando tudo que chegou em Joinville, 250 unidades, e era 250 que ele queria. Em Porto Alegre também, 350 unidades somados, né? Tá aqui, é o que chegou e era o que ele queria. E lembrando que em São Paulo saiu de São Paulo 600 unidades, foi exatamente o que entrou. Assim como Rio de Janeiro saiu 200 unidades, foi exatamente o que entrou. Então balanceamos direitinho aí a entrada e saída, a conservação de fluxo do CD, tudo que entrou e tudo que saiu ficou perfeitamente balanceado, ficou igual. Né? E o custo total mínimo dessa operação de transporte com transbordo aí foi de R$ 8.250, que foi o menor custo possível para se fazer essa operação. Bom, encontramos, portanto, uma solução ótima para o problema aí, né? Eu espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode deixar aqui no próprio canal. Não se esqueçam de curtir aí a nossa página para motivar a gente a continuar fazendo esses vídeos aqui. Espero que esteja ajudando vocês aí a entender um pouco mais do mundo da pesquisa operacional, tá? Então, muito obrigado e até a próxima.